Senhor, eu quero pedir mais uma vez, como eu faço sempre, quando o Senhor me dá a oportunidade de pregar, eu quero me aproximar da sua santa palavra, com temor e tremor, porque ela é santa, porque ela é viva, porque ela é o próprio Senhor que precisa ser comunicado. E eu quero pedir ao Senhor que me faça, nessa tarde, alto-falante, instrumento, um simples instrumento, a eficácia, o poder, aquilo que acontece vem do Senhor. Eu peço que o Senhor não olhe as minhas fraquezas, as minhas limitações, os meus pecados, mas que o Senhor faça de mim instrumento eficaz, para que o seu nome seja glorificado, não o meu. O seu nome seja engrandecido, o Senhor seja reconhecido. Eu quero, Senhor, aproximar-me dessa palavra com o coração disponível, para que o Senhor, através da sua palavra e na força do Espírito, fale concretamente conosco, comigo e com o seu povo. Aqueles que receberão depois essa mensagem, mas aqueles que estão aqui, eu quero orar por cada um, os que receberão essa mensagem depois e aqueles que estão aqui, pedindo que os corações sejam alcançados, Senhor, pela força, pela potência, pela autoridade, pela graça dessa palavra e da doutrina da sua igreja, para que preparados, nós possamos, Senhor Deus, como aquele bom terreno, produzir os frutos que o Senhor tem para cada um de nós, na nossa vida e compartilhado com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Nós pedimos isso, eu peço isso, pela força, pela autoridade e pelo poder do seu Espírito Santo, pela força do seu Espírito Santo. Canta mais uma vez: meu chamado é para te amar e amado te tornar entre os homens. Meu chamado é pra te amar, e amado te tornar entre os homens. Você cantando, vai. Meu chamado E amado te tornar, e amado te tornar, e amado te tornar entre os homens. pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Que bom nós nos reunirmos aqui em retiro. Nós estamos num retiro espiritual, onde Deus, desde a quinta-feira, na verdade começando na quarta-feira, com a missa do Clube da Evangelização, e depois todo dia da quinta, celebração da instituição da Eucaristia no Lava Pés, e aí ontem, a Sexta-feira Santa, e todo dia de hoje, nós estamos mergulhados nesse mistério do Tríduo Pascal, nesse mistério da nossa salvação. Quero convidar você a pegar a sua palavra. Com certeza você está com a Bíblia. Os que não estão com a Bíblia escrita no papel, estão com a Bíblia no celular ou no iPad. Então, por favor, modo pregação, né? Coloca lá modo pregação. Tem lá modo avião? Então faz de conta que é modo pregação, para que não chegue mensagem para te distrair nessa hora da partilha da palavra. E aí você pega a Bíblia, né, que está aí no seu celular, lá no profeta Isaías, no capítulo 43. Esse texto já foi proclamado aqui, mas nunca é demais nós lermos, absorvermos aquilo que o Senhor quer dizer. E eu fiz questão, eu quero ler o texto todo, a perícope, porque me foi dado um só versículo para partilhar com vocês, mas eu quero ler o contexto todo para nós entendermos aquilo que esse versículo nos diz.
Isaías, o profeta, no capítulo 43, no versículo 14. Vai lá no versículo 14 do capítulo 43 do profeta Isaías, para nós entendermos a direção que Deus tem para a nossa vida nessa tarde de expectativa, de esperança. Assim diz o Senhor, o vosso libertador, o Santo de Israel: por vossa causa, mandei alguém à Babilônia para arrebentar todas as trancas, enquanto os caldeus festejam em seus navios. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, aquele que abriu caminho pelo mar, passagem entre as águas violentas, e trouxe carros e cavalos, batalhões de elite. Foram derrubados, jamais se levantarão. Apagaram-se como um pavio. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Nem é preciso ter saudades das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas. Estão surgindo agora, e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Glorificam-me os animais selvagens, chacais e avestruzes. Por eu ter feito brotar água no deserto, rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. O povo que formei para mim, vai recitar então o meu louvor. Palavra do Senhor. O versículo que foi me dado como direção para essa pregação é esse versículo 21. O povo que formei para mim vai recitar então o meu louvor. Mas é belo nós percebermos, porque na Bíblia da CNBB está escrito, nessa perícope, porque elas são separadas, está escrita a salvação. E é muito importante nós entendermos essa caminhada de salvação que nós estamos fazendo. É importante para nós exatamente essa formação, que o próprio Deus está dizendo: eu formei um povo. Mas antes desse versículo 21, lá no início, ele vai dizer: eu sou o Criador de Israel. Além de formar, ele criou um povo para ele, um povo que ele desejou no coração, um povo eleito. E a profecia de Isaías encontra esse povo numa condição muito difícil, de humilhação, lá na Babilônia, na realidade do exílio. E Deus está dizendo pela boca do profeta que ele, diz o Senhor, manda a Babilônia alguém para arrebentar todas as trancas, enquanto os caldeus festejam nos navios. Ele está exatamente tratando da libertação desse povo que ele criou, desse povo que ele salvou, que ele é o Salvador. E aí ele vai tratando de realidades específicas da história desse povo, para que esse povo faça memória. Quando ele vai dizer: olha, eu sou aquele que abriu o mar. Você percebeu? Versículo 16: aquele que abriu o caminho pelo mar, passagem entre as águas violentas. Ele está mostrando para esse povo que ele é esse Deus que liberta da escravidão. Ele está revelando para esse povo que ele é esse Deus presente e que se manifestou de uma maneira tão clara, tão poderosa na vida deles, tão intensa. Eles estavam na escravidão e ele enviou alguém, como ele está dizendo que enviou a Babilônia. Lá ele enviou Moisés,
E eu imagino que lá na Babilônia ele enviou um anjo poderoso para libertar aquele povo do exílio, para convencer o rei a libertá-los, a deixá-los sair daquela condição e voltar para a sua terra. E ele está dizendo: eu abri o mar. Ele está fazendo memória. Olha, eu estive presente, eu sou esse Deus presente. E aí ele vai dizer: e trouxe carros e cavalos, batalhões de elite, foram derrubados, jamais se levantarão, acabaram, apagaram-se como um pavio. Ele está mostrando que o faraó veio, ainda tentando alcançá-los, capturá-los, para mantê-los escravizados. Mas o Senhor Deus afogou os carros, os cavalos e os cavaleiros do faraó. Ele interferiu, ele interviu em favor desse povo. Ele está trazendo à memória fatos importantíssimos, que todos esses homens, depois de tantos séculos, depois dessa libertação, trazem muito viva a memória. O povo judeu, o povo hebreu é muito ligado à memória, eles não se esquecem, eles sempre relembram as passagens nas festas que eles celebram, eles lembram com intensidade aquilo que Deus fez por eles. E isso seria tão bom se nós, herdeiros dessa promessa, como povo de Deus, fizéssemos memória de tudo que Deus já fez por nós. Talvez nós não nos abateríamos tanto como nós nos abatemos diante de um problema, quando a gente olha para o passado e vê: nossa, Deus me deu a vitória lá, Deus estava comigo, estava do meu lado naquele momento difícil que eu vivi. Mesmo humilhado, eu senti a presença dEle. Eu sei que Ele está comigo, porque olha, lá atrás Ele permaneceu do meu lado. Eu achava que eu iria sucumbir e eu cheguei até aqui. É mais um problema, é mais uma dificuldade, é mais uma provação, é mais uma situação que se apresenta na minha vida. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que Deus esteve comigo. E se Ele esteve comigo lá, Ele vai permanecer comigo aqui. Por isso que esse povo de Israel é um povo cheio de memória. É por isso que eles contam para os filhos, eles contam para os netos as maravilhas que Deus fez, exatamente para produzir no coração deles esperança, confiança, nenhum desespero. E aí você vai vendo como Deus age no meio desse povo. Quantas batalhas esses judeus já viveram. Vamos lembrar uma última, imposta por Adolf Hitler. Milhares foram assassinados em campos de concentração. Mas eu gosto muito de uma psicologia, uma teoria psicológica do Viktor Frankl, que é um judeu e que esteve num campo de concentração, e ele dizia, isso é impressionante, tem um livro chamado O Psicólogo no Campo de Concentração, porque ele vai testemunhar aquilo que ele viveu, e de onde nasceu aquela realidade psicológica que ali no campo de concentração foi sendo desenvolvido no coração dele, a realidade do sentido da vida. E ele diz: eu ficava impressionado, porque os meus irmãos, quando eu os via passar naqueles trens, indo para a morte, eu nunca os vi de cabeça baixa. Porque alguém que sabe que Deus é o seu Senhor, não anda de cabeça baixa. Não abaixa a cabeça nem na hora que está indo como a ovelha para o matadouro, como os meus irmãos judeus estavam indo para aqueles lugares tenebrosos, para as câmaras de gás, para o fuzilamento, eles definhando, fraco, sem forças, machucados, passando por diversas enfermidades, pela epidemia de tifo que se espalhou naquela época nos campos de concentração. Viktor Frankl vai dizer: eles sempre
tinham a cabeça erguida. Eles não abaixavam a cabeça, porque na memória daquele povo, na certeza do coração daquele povo, eles tinham plena consciência de que eles eram o povo de Deus, e Deus estava com eles, não os abandonavam. Isso é muito importante, mas Deus está dizendo, eu vi o diácono Nelsinho aqui na pregação trabalhando isso, e Deus vai dizer, não deveis ficar lembrando as coisas do passado, de outrora, nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Isso está lá no versículo 18. Eis que estou fazendo coisas novas, estão surgindo agora, vós não percebeis. Deus está dizendo, o que eu tenho para vocês, e aí vamos olhar na dimensão messiânica, o que eu tenho para vocês é muito maior do que aquilo que eu fiz, é muito maior do que o mar aberto, é muito maior do que o mar ter se fechado em cima daqueles homens do faraó que vieram para tentar de novo aprisioná-los. O que eu tenho para vocês é muito maior. Não fiquem olhando para as coisas do passado, é hora de olhar para frente, é hora de criar expectativa. O que eu tenho para vocês é muito maior, é muito mais poderoso, é muito mais forte. Aquilo ali foi uma ação simplesmente localizada, num dado momento do tempo. É impressionante, né, irmãos? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e você vai ver lá depois em Josué, vai dizer que o sol parou e a lua retrocedeu. Mas se você for pesquisar nas teorias da física, você vai ver que é impossível o sol parar. O sol nunca para, porque é a terra que gira, ou melhor, ele já está parado, né, na verdade, mas é a terra que gira em torno do... Não é isso? Ou eu estou enganado? É isso? É? Estão certos que é? Agora, está escrito lá que o sol parou, mas na verdade talvez a tradução não foi bem feita. Quem parou foi a terra. E se a terra parar, um segundo, você não tem noção. Mas Deus parou a terra por causa do seu povo, porque Ele é o Senhor e não aconteceu nada. A lua ficou lá, retrocedeu, o sol ficou parado, na verdade a terra parada, não sei quanto tempo, para Josué vencer a guerra em Ailon. Olha o poder desse Deus, olha a força desse Deus. Os estudiosos, Einstein, Darwin e tantos outros, se eles fossem pegar e entender, é um mistério. A terra parou naquele dado momento. Não sei o que aconteceu, mas o que eu sei é que Deus deu a vitória para aquele povo. E eu queria que você dissesse para esse irmão que está aí do seu lado: o que Deus tem para você é vitória, meu irmão. O que Deus tem para nós é vitória. Ele é capaz de tudo por amor a nós. Porém, Ele está dizendo: olha, não fica olhando para as coisas do passado não, é muito maior. O mistério é grande. O mistério é grande demais. Aí Ele vai dizer: sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Glorificam-me os animais selvagens, chacais e avestruzes, por eu ter feito brotar água no deserto, pois na terra seca, rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Meus queridos, o silêncio do sábado, o silêncio do sepulcro, ele vai provocando em nosso coração a certeza da obra do Senhor, a obra da salvação completa, a obra do amor do Senhor, a total libertação. Enquanto o mundo jaz no silêncio do sepulcro, o Senhor trabalha. O Senhor desce à mansão dos mortos. Eu fico pensando, né? Eu estava meditando no sábado santo, no dia de hoje eu ficava pensando, eu fico imaginando quando Jesus chegou e começou a despertar aqueles que estavam dormindo.
lá na mansão dos mortos. E ele disse: Adão, estou aqui, vamos para o céu? Eva, estou aqui, vamos para o céu. Abraão, eu que existo antes de ti, e que te prometi tantas coisas, estou aqui, eu vim te chamar, vamos para o céu. Isaac, Jacó, Rebeca. E começou todo mundo a acordar, começou todo mundo a despertar, porque ele estava trabalhando no sábado santo, trabalhando no silêncio. Ele estava lá na mansão dos mortos, chamando os justos, aqueles que viveram na justiça, para habitarem, povoarem o céu. Elias, você foi arrebatado, mas não existia ainda a realidade do céu. Aonde você está, Elias? Vamos. Isaías, que coisa espetacular você pensar nesse toque de Deus, um Deus que vai lá pelo silêncio do sepulcro despertando. Deus está formando o seu povo, Deus está levantando o seu exército, Deus está nos chamando. E aí nós precisamos entender o desígnio do nosso Deus e Salvador em relação ao homem consiste em levantá-lo da sua queda e fazê-lo voltar ao estado, na verdade, levantar e voltar do estado de inimizade, ocasionado pela desobediência, a desobediência dos nossos primeiros pais, gerou esta queda. Mas esse mistério, o desígnio de Deus é para levantar da queda e fazer-nos voltar dessa inimizade ocasionada pela desobediência à intimidade divina. Diga comigo: eu quero, Senhor, essa intimidade, eu quero voltar dessa desobediência. E eu quero, Senhor, experimentar essa graça de ser levantado e conduzido à intimidade divina. Levanta a sua mão direita e diga: eu quero, Senhor, ser amigo, ser íntimo do Senhor. Levanta-me, Senhor, coloca-me de pé. Eu preciso espiritualmente, Senhor, me levantar, sair dessa condição de queda, de pecado, causado pela desobediência, para voltar à amizade, à intimidade contigo. São Basílio vai dizer, São Basílio Magno: a vinda de Cristo na carne, os exemplos de sua vida apresentados pelo Evangelho, a paixão, a cruz, o sepultamento, a ressurreição, não tiveram outro fim senão salvar o homem. Os ensinamentos, eu vou voltar a dizer, os milagres, a cura, a expulsão dos demônios, a paixão, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus não tiveram outra finalidade a não ser salvar o homem, para que, imitando a Cristo, ele recuperasse a primitiva adoção filial, vai dizer São Basílio. Foi para isso que aconteceu toda essa história, foi para isso que ele se encarnou, foi para isso que ele viveu e caminhou sobre essa terra, para trazer a mim e a você a graça da salvação. Nós precisamos entender isso,
e nos deixar formar. Você formar a sua consciência, formar a sua fé, o seu coração, para você não, em hipótese alguma, você não abandonar o barco da igreja, não abandonar o Senhor que fez tudo isso para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. Um Deus loucamente apaixonado por nós, que nós acabamos de cantar. Meu chamado é para te amar e amado te tornar entre os homens. Um amor que não dá para explicar, mas dá para experimentar, dá para sentir, dá para tocar. É esse o novo. Não existe nada comparado. Às vezes a gente fica falando: ai, eu queria ver aquele poder lá do Antigo Testamento, quando aquele mar se abriu. Ai, eu queria ver todos aqueles. Aqui, nossa, a terra parou. Glória a Deus, a terra parou. Nossa, eu queria ver aquelas manifestações extraordinárias que a Bíblia relata. Olha para a cruz, querido, não existe nada que supere a cruz, porque o Senhor morreu por você, para você ser salvo. O mar não salvou ninguém, não deu salvação, salvou aquele povo do ataque do inimigo, mas a salvação eterna foi conquistada para nós através do quê? Não escutei. Do quê? Da cruz, do silêncio do sepulcro, da ressurreição. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso e fala: não existe nada que supere o mistério pascal, a cruz. Nada supera o mistério da morte, do silêncio do sábado. Nada supera a graça da ressurreição. Segura na mão dessa pessoa e diga: você é abençoado. Não precisa ficar olhando para as coisas do passado. Fala para ele: ei, irmão, não fique olhando para as coisas do passado. O Senhor está fazendo coisas novas. Balança a mão dele. Hoje nós vamos experimentar a novidade de Deus para a nossa vida. Nós vamos experimentar a ressurreição. Nada supera esse mistério. Um Deus louco, desculpa usar essa palavra louco, tá? Para o teólogo que estiver me assistindo aí. Desculpe usar essa palavra louco. Um Deus louco que desce nessa terra, que nasce do seio da Virgem Maria, que faz milagres, mas faz o maior milagre, morre na cruz, e daqui a pouco ele vai ressuscitar, para eu e você entendermos o que significa milagre, poder, unção. Eu sinceramente não queria ter estado no Egito para passar no mar que se abriu, porque para mim abriu-se a porta do céu com a cruz de Cristo. Para mim abriu-se a vida eterna com a ressurreição do Senhor. As coisas novas estão acontecendo. Você ainda não vê. Como não louvar? Como não agradecer diante de um mistério tão grande? Como não nos alegrarmos? Meu Deus, é extraordinário. Vai dizer São Leão Magno: receba aí, diabo, Satanás, sem vergonha. O bem que Jesus alcançou com a sua morte na cruz é infinitamente maior que o dano causado pelo demônio com o pecado. Recebe, seu derrotado. Jesus já te derrotou lá na cruz. O bem que Jesus alcançou com a sua morte é infinitamente maior que o dano causado pelo pecado. Insinuado e proposto pelo demônio. Ah, merece um glória a Deus, não merece não? Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus, eu quero ouvir o seu glória a Deus. Pode aplaudir isso. Coitado do diabo. Coitadinho, dá pena. Como dizia o nosso querido Padre Léo, é de dar dó.
Ele achou que venceu. É tão bonito quando a gente ouve: ó, feliz culpa de Adão que nos fez merecer tão grande Salvador. Que maravilha, que experiência. Gente, os santos entravam em êxtase diante desse mistério. Seria para nós sairmos como loucos aí pulando pelo mundo. Meu Jesus ressuscitou, Ele morreu por mim. Só que parece que a gente não entende o mistério. Mas é necessário como povo ser formado. São João vai dizer na primeira carta: Jesus veio para destruir as obras do diabo. Amém? Ele veio, toma posse disso. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Você toma posse? Quem toma posse, levanta a mãozinha direita e diga amém. Isso. A gente tem que assumir a palavra. Jesus veio para quê? Para destruir as obras do diabo. Nós precisamos nos apossar desse grande dom, dessa grande força, desse grande poder. Eu fico imaginando, o diabo devia ter feito um churrasquinho no sábado santo, depois que ele viu Jesus crucificar, e festejando, balada, som alto, tinha pagodinho, rock, e achando que ele tinha vencido. Chamou os diabinhos menor, os diabinhos mais ou menos, diabo grande. Vamos festejar, nós vencemos. Nós matamos o Filho de Deus. Está tudo dominado. Tranquilo e favorável. E ele lá, achando que estava vencendo. Ele mal sabia que a gota de cada sangue derramado na cruz libertaria todas as gerações até os fins dos tempos. Ele não imaginava que cada chaga seria fonte de cruz para a humanidade até os fins dos tempos. Ele não imaginava que aquela dor extrema era uma dor de amor e que englobava todos os homens, inclusive aqueles que o condenaram. Mistério tremendo. Eu falo com entusiasmo porque você não imagina, eu estou pegando fogo aqui por dentro. Não é porque só eu estou de preto que tem luz aqui não, mas é de amor. Como não me entusiasmar com um mistério desses? Enquanto o diabo fazia o churrasquinho e lá, achando que estava tudo tranquilo e favorável, ele não imaginava que aquela morte estava assassinando definitivamente toda a morte. Toda a morte estava sendo assassinada. Assassinada. Porque naquele mistério da cruz, naquele mistério do silêncio de Deus, e às vezes a gente se incomoda com o silêncio de Deus, não é verdade? Ai, como incomoda quando Deus não mostra nada, a gente parece que Ele não está fazendo nada, a gente reza e não tem resposta, e você fica ali. Gente, cuidado, porque é uma tentação do diabo. O diabo achou que estava por cima, porque tinha um silêncio, mas aquele silêncio era salvífico. Salvífico. Deus estava preparando a visualização do checkmate definitivo no diabo. O tabuleiro já estava armado, Deus estava mexendo ali e dando risada do diabo. Daí a pouco ele dá o checkmate, ele estava preparando a ressurreição. Bento XVI vai dizer assim: estes dias reanimam em nós a grande esperança. Cristo crucificado ressuscitou e venceu o mundo. O amor é mais forte que o ódio. Venceu, e nós devemos nos associar a esta vitória de amor. Diga comigo: Cristo crucificado
ressuscitou e venceu o mundo. O amor é mais forte que o ódio. Venceu. E devemos nos associar a esta vitória de amor. É triste saber que alguém abandona o Senhor, não é verdade? Você conhece alguém que abandonou? Mas Deus não abandonou essa pessoa não, tá? Fica tranquila. Mas é triste porque quanto mais nós nos associamos a essa vitória do amor, mais nós vamos percebendo em nós aquilo que Deus vai fazendo a partir dessa vitória. Essa vitória do amor da cruz, essa vitória do amor da ressurreição, esse mistério dessa vitória contra o mundo. Por isso que Jesus vai dizer: no mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Diga para quem está do seu lado: ei, irmão, Jesus desceu à mansão dos mortos. Se você estava morto, assim, olha para essa pessoa, zumbi. Brincando, tá? É brincadeira. Mas muitos de nós, muitas vezes, estamos como zumbis, mortos-vivos. Estou falando a nível de fé. Tá lá, anda, mas lá no coração está morto. Diga para esse irmão: querido, eu tenho uma boa notícia para você. Se você estava morto, Jesus no sábado desceu à mansão dos mortos. E eu já começo a ver ressurreição em você. Eu já estou enxergando ressurreição em você. Porque no sábado ele desceu à mansão dos mortos. Fala para ele: eu já começo a contemplar. Diga para ele: eu já começo a contemplar. Diga para esse irmão: bem feito. Se queria viver como zumbi, acabou, meu irmão. Porque hoje Jesus desceu à mansão dos mortos para te ressuscitar. E Ele está dizendo: acorda, levanta, sai dessa condição. Sai dessa condição. Ele desceu à mansão dos mortos. E glória a Deus, aos que estavam mortos, eu tenho uma palavra de vida para você nesse sábado santo. Amém? Palavra da ressurreição. Palavra da ressurreição. Palavra da transformação espiritual. Da novidade do Espírito na nossa vida. Meu Deus, esse é o caminho. Eu não terminei ainda não. Fala para o seu irmão: agora eu vou te dizer uma coisa. Você que venceu a morte agora. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ressurreição. Ainda não estamos celebrando. Estamos celebrando a descida do Senhor à mansão dos mortos. Então os mortos já estão despertados. Amém? Eu quero dizer para você. Fala para ele. Olha no olho dele. Abençoado. Despertado. Oh, meu Deus do céu. Diga para ele: olha só, é importante. Fala para ele: é importante. Jesus disse o seguinte: no mundo havereis de ter tribulação. Vamos colocar no plural: haveis de ter tribulações. Mas coragem. Diga para ele: coragem. Disse Jesus: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aponta para as câmeras agora, porque essa pregação vai ser repetida depois. Fala: irmão, tenho que te dizer uma coisa séria. Jesus desceu à mansão dos mortos para despertar aqueles que estavam lá. E Ele está despertando você na fé. Mas eu quero te dizer uma coisa:
é palavra de Jesus. No mundo, a vez de ter tribulações. Olha só, diga para ele, olha só. O que disse Jesus? Mais coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu queria hoje provocar em você essa reação de entusiasmo. Eu sei que é um dia de silêncio, daqui a pouco nós vamos fazer o barulho da ressurreição. Mas eu queria provocar em você entusiasmo pelo que Jesus fez por nós. Eu sei que entusiasmo não é barulho, não é isso. A gente até faz porque a gente se anima, né? E a reação é aplaudir, e eu gosto disso. Mas não é só isso, é algo lá dentro, aqui ó, aqui dentro. É ter consciência, é fazer aquilo que, essa palavra que me foi dada, eu estou falando tudo isso porque a palavra que me foi dada no versículo 21 do capítulo 43 do Gênesis vai dizer: o povo que eu formei para mim, é você, sou eu, e tem que ter esse entusiasmo. Nós precisamos nos apegar a isso, caminhar no louvor, como um povo formado por Deus, um povo escolhido por Deus. Veja só, eu gosto muito dos padres da igreja, eles me ajudam muito a entender o mistério e a rezar. E tem um padre da igreja, lá do século II, ele foi bispo em Esmirna, ou melhor, em Sardes. Sardes foi destruída há pouco tempo, ali nos primeiros séculos. Foi uma igreja onde João Evangelista, ele fundou a igreja de Sardes. E olha o nome do cara, hein? Melitão de Sardes. Ele vai dizer assim: ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem. Revestiu-se da nossa natureza no seio da Virgem e se fez homem. Tomou sobre si os sofrimentos do homem enfermo, num corpo sujeito ao sofrimento, e destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. Vou repetir: seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. Meus irmãos, é tremendo, é grande, é forte, é poderoso esse mistério. E continua: foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Muito maior do que tirar os israelitas do Egito é a libertação que ele fez. Jesus fez, nos libertando do mundo. E vai continuar: salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do Espírito, e os nossos corpos com o seu sangue. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés confundiu o faraó. Vou repetir: foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés ao faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça, a esterilidade, como Moisés ao Egito. O Egito ficou estéril, e a injustiça é estéril diante daquele que é justo e que libertou-nos da injustiça. Foi ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania dos tiranos opressores, dos governantes tiranos,
para um reino sem fim. Ele fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Diga comigo, eu faço parte. Diga bem forte, eu faço parte desse povo abençoado. Eu faço parte desse sacerdócio novo, desse novo povo. E eu quero, Senhor, assumir tudo isso para fazer cada dia mais um caminho de recitar o louvor a Ti por tudo que o Senhor fez por mim. E continua esse padre da igreja: foi ele que tomou para si os sofrimentos de muitos. Foi morto em Abel. Olha como nós devemos ler o Antigo Testamento. Ele foi morto em Abel. Quem matou Abel? Caim. Ele foi morto em Abel, amarrado de pés e mãos em Isaque, exilado de sua terra em Jacó, vendido em José, exposto em Moisés, sacrificado no Cordeiro Pascal, perseguido em Davi e ultrajado nos profetas. Foi ele que se encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz, sepultado na terra e ressuscitando dos mortos, subiu ao mais alto dos céus. Mas ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade inteira das profundezas do sepulcro. Ressuscitando dos mortos, ele ressuscitou a humanidade inteira das profundezas do sepulcro. Olha, eu não sei qual é a realidade de morte na sua vida, a realidade de túmulo. Eu não sei, na sua família. Eu não sei. Eu não sei o que você vive. Eu não conheço a sua história. Eu não sei se é a droga, se é a bebida, se é o adultério, se são os outros vícios, se é a esperança que se esvaiu. Eu não sei se você está sobre a égide do sepulcro da decepção, talvez do esfriamento, eu não sei, sinceramente, talvez do esvaziamento da fé. Só você pode dizer. Eu sei do Brasil. O Brasil está no sepulcro da corrupção. Não é verdade? É um escândalo. Mas eu estou aqui para te dizer que tem algo em curso na sua direção. Daqui a pouquinho você vai poder experimentar. Tem algo poderoso vindo nas nossas direções, que nenhuma pedra é capaz de segurar esse poder. Nenhum sepulcro é capaz de resistir ao poder da ressurreição de Jesus. Nada, nada. Existe um poder extraordinário e nós temos, meus irmãos, se nós entendêssemos o que aconteceu com o nascimento de Jesus, houve um destravamento do silêncio profético de 400 anos. Porque o profeta que veio depois de 400 anos preparou a vinda do Senhor. Nós não sabemos alcançar o que aconteceu lá na cruz. Nós não sabemos com palavras humanas descrever o destravamento espiritual que aconteceu. É salvação. E nós não sabemos humanamente descrever a força, o tamanho, o poder dessa graça da ressurreição. O que nós precisamos fazer naquilo que vem na nossa direção, essa força de ressurreição, que é forte, que é intensa, é maior do que a morte. Eu só preciso dizer para você, com muita alegria, é a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para a sua família. É a hora de Deus. E eu vou celebrar a vigília pascal. E eu quero ver entusiasmo no seu coração.
no seu semblante. Que seja como se fosse a primeira e a última vigília pascal que nós vamos celebrar. Porque nós estamos tomando posse, nós somos esse povo que Deus formou para Ele e que vai recitar então o louvor dessa certeza. E eu quero ir terminando esta pregação com Bento XVI. O véu de tristeza que envolve a igreja pela morte e sepultura do Senhor será rasgado pelo grito de vitória. Oh, glória! Eu vou repetir. O véu de tristeza que envolve a igreja pela morte e sepultura do Senhor será rasgado pelo grito de vitória. Eu quero repetir de novo, porque o nosso Papa Emérito está orando por nós, lá de Roma. E foi ele que disse isso. O véu de tristeza que envolve a igreja pela morte e sepultura do Senhor será rasgado pelo grito de vitória. Cristo ressuscitou e derrotou para sempre a morte. Então poderíamos entender verdadeiramente o mistério da cruz. Deixa, meu irmão, a alegria pascal transbordar no seu coração, mas deixa ela vir de dentro. Não é barulho externo, mas é certeza interior da grande obra de transformação em curso da parte do Senhor. É hora da tomada de posicionamento, assumindo tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele fez por você. Coloca a mão no queixo do seu irmão e diga para ele: é hora de levantar a cabeça. Diga para ele: é hora de levantar a cabeça. Com carinho, tá? Olha o carinho. Diga para ele: é hora de levantar a cabeça. É hora de assumir a vitória. É hora da alegria, da fé, da esperança. Eis o momento. Segura na mão dessa bênção. Dá um sorriso para ele. Está na hora, está chegando a hora. Nós vamos gritar o grito da vitória. Balança a mão dele e diga: ressuscitou. Esse é o grito da vitória. Balança a mão dele e diga: ressuscitou. Esse vai ser o grito da nossa vitória. Continua segurando na mão dele aí. Balança a mão dele e diga: irmão, o povo que Ele formou para si. Fala o português errado, mas só para você entender. Balança a mão desse irmão e diga: é nós. O povo que Ele formou para si, é nós. Vai recitar então o seu louvor. Amém? Nós recitaremos o louvor. E quando nós cantarmos a Páscoa do Senhor, entenda, você é imortal. Não existe mais morte. Aquilo que a gente chama de morte é só passagem para a vida eterna, porque Jesus conquistou essa graça para nós. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Dá um abraço nessa pessoa aí e fala: tá chegando a hora. Expectativa, esperança, alegria. Não é simplesmente uma celebração, não. É a ressurreição do Senhor que acontecerá nessa vigília pascal. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Ele venceu. Eu não vou resistir de provocar você para dizer para quem está do seu lado: entendendo isso, é nós lá no céu, é nós na vida eterna, para sempre. Esse é o caminho do povo que Ele formou. Ele não nos formou para essa terra, Ele nos fez para o céu, e Ele conquistou para nós esse céu.
Respira fundo aí. O coração bate forte. Oh! Ai, que maravilha. Então levanta os seus braços lá no alto. Fica com o braço levantado um pouquinho aí. E deixa vir do seu coração a alegria. A alegria que vai gerar o louvor. A alegria que vai gerar o louvor. Vai deixando brotar aí de dentro do seu coração. A alegria às vezes é manifestada nas lágrimas, porque não é lágrima de tristeza, é lágrima de compreensão do mistério, é lágrima de alegria. E vai deixando agora que essa alegria transborde em louvor. Vai agradecendo a Deus agora. Vai dizendo palavras de louvor para Ele. Porque eu recitarei para sempre o seu louvor, Senhor. Eu recitarei para sempre o seu louvor. O louvor da minha salvação, o louvor da minha redenção, o louvor da minha justificação. Mas principalmente o louvor do mistério da salvação, o mistério da justificação, o mistério, Senhor Deus, da cruz, o mistério da ressurreição. Eu recitarei para sempre o seu louvor. Eu quero ouvir o barulho do seu louvor. Vai louvando a Deus nessa hora. Louva, louva. Eu quero ouvir o seu louvor. Louva, louvar e dizer obrigado. Vai agradecendo a Deus por tudo isso. Eu não vou falar no microfone não, eu quero ouvir você. Vai, louva, agradeça. Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte. Ah, nessa hora a depressão vai embora diante desse mistério. Ah, nessa hora aquele sentimento ruim de angústia vai embora diante desse mistério, diante desse louvor. Vai agradecendo, vai louvando, vai bendizendo, vai exaltando o nome do Senhor. Eu recitarei para sempre o seu louvor. Eu recitarei para sempre o seu louvor, Senhor. De geração em geração. Todos os dias eu vou lembrar dessa graça e vou dizer obrigado, Senhor. Mesmo na dor, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo na enfermidade, mesmo nos problemas, na dificuldade financeira, na crise financeira, na crise econômica, eu vou te louvar. Porque o Senhor já venceu, o Senhor já conquistou a maior riqueza, a maior bênção, que é o céu. Muito obrigado, Senhor, pela sua ressurreição. Muito obrigado, Senhor. Eu queria que você segurasse na mão de quem está aí do seu lado. Louva junto com ele. Louva. Olha para ele e agradeça a Deus, porque Jesus salvou esse irmão que você está segurando aí na mão. Agradeça de verdade. Olha para ele e fala obrigado, meu Deus. Não há mistério maior do que esse. Não é preciso olhar para trás. Não é preciso mais olhar para trás. O Senhor venceu. O Senhor venceu. O Senhor venceu. O Senhor venceu. O Senhor venceu a morte. Aqueles nossos entes que já foram, já experimentam essa novidade, Senhor. O Senhor venceu a morte. E vai orando agora no Espírito. Isso, levanta a mão do seu irmão lá no alto. O povo que eu formei para mim vai recitar então o meu louvor. Eu quero ouvir o barulho do louvor. Ora no Espírito, louva no Espírito. O povo que formei para mim vai recitar então o meu louvor. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha
mesmo sem entender.